Olá, nono ano. O nosso assunto de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. Para que aqui eu vou usar isso? O que vem a ser esse tal Teorema de Pitágoras? Considere vocês esta figura, onde a gente tem aqui no meio um triângulo retângulo. Veja, este lado aqui é o lado maior do triângulo retângulo e esses dois outros lados são os dois lados menores. O lado formado pelo quadrado vermelho é chamado de cateto. O lado formado pelo quadrado amarelo também é cateto. Cateto, cateto. O lado maior do triângulo retângulo, que fica oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Triângulo retângulo, ele é conhecido desde o início da história da humanidade. Esse cara aqui que vocês estão vendo é chamado de Pitágoras. Ele foi um cientista, matemático, filósofo grego que trabalhou diversas fórmulas matemáticas que facilitam hoje o nosso estudo, e especialmente o triângulo retângulo. Além de Pitágoras ter feito vários estudos e contribuições, ele tinha também formado a escola pitagórica, onde ele preparava seus discípulos, os matemáticos, para as descobertas que nós temos hoje. A relação que nós temos do triângulo de Pitágoras, na relação do triângulo de Pitágoras, teorema de Pitágoras, é a seguinte, que sempre, quando eu tiver um triângulo retângulo, isso aqui serve para qualquer triângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo, eu posso aplicar a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui o A, sempre o lado maior. O lado maior ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A gente diz assim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Observem, aqui tem uma demonstração. A hipotenusa representada pela letra A, cateto B, cateto C. Este aqui é o primeiro triângulo retângulo, o menor deles e o principal para a gente estudar. Ele é formado por cateto de lado 3, cateto de lado 4 e hipotenusa de lado 5. Qual é a relação que eu tenho? Se eu pegar esse lado aqui, 3, e elevar ao quadrado, eu formar o quadradinho de 3, vai dar 9 quadradinhos. Se eu pegar esse cateto aqui de lado 4 e formar o quadradinho de 4, eu vou ter 16 quadradinhos. Se eu pegar a minha hipotenusa de lado 5 e formar um quadrado de lado 5, eu vou ter 25 quadradinhos. O que isso significa? A área do quadrado é sempre o lado ao quadrado. Então, 25, 9 e 4. 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se você somar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, vai dar 25, que é justamente onde a gente prova que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Veja aqui a demonstração. Pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, lembrem-se, nem sempre a hipotenusa vai ser chamada de A, pode ser chamada de X, de Y ou do próprio B. Lembre-se que o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aqui outra demonstração. Como é que eu faço? Se eu quiser encontrar a resolução de um triângulo retângulo em relação à medida dos lados, eu utilizo o teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, a área desse lado, vai ser igual à área do cateto mais a área do outro cateto em formas de quadrado. Aplicação. Onde é usado o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é considerado uma das mais importantes descobertas da matemática. Com ele, a gente pode descobrir medidas do lado de um triângulo retângulo qualquer, a partir das medidas de outros dois lados. Então, se eu souber a medida de dois lados, eu encontro o terceiro em qualquer situação no triângulo retângulo. A partir dele, nós podemos determinar a altura de prédios, de torres, de montanhas, larguras de rio, entre outras inúmeras aplicações. Agora, nós vamos praticar. A atividade que a gente vai receber vai ser mais ou menos nesse estilo. Nós vamos encontrar o valor de x nesse triângulo retângulo. Primeira coisa que vocês vão olhar, onde é que está o ângulo reto?
aqui, ó, pertinho do B. Isso quer dizer que a minha hipotenusa é 13, é sempre o lado que está ao contrário do ângulo reto. E você olha para o lado maior, a hipotenusa é o lado maior, então, o A aqui para mim é o 13. 13A ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tanto faz você colocar x ao quadrado primeiro, como 12 ao quadrado primeiro. Então, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí eu vou ter 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144, mais x ao quadrado. Resolvendo esta equação, a gente sabe que x ao quadrado, a gente vai isolar ele, é 169 menos 144. X ao quadrado é 25. Um número ao quadrado é 25. Quem é esse número? Toda vez que eu tiver um número escrito na forma de potência, eu posso extrair a sua raiz. Então, esse x é a raiz quadrada de 25, que é 5. Nesse triângulo retângulo, x é 5. Se eu quiser provar 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 25 mais 144 vai dar igual a 13 ao quadrado, que é 169. Ok. Para vocês compreenderem melhor, temos aqui outros exemplos. Olhem só. Temos um triângulo retângulo. Olha aqui o ângulo reto. Muito bem. A hipotenusa, o lado oposto, sempre o lado maior, 50. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Não importa a ordem, lembre-se que ele sempre vai estar sozinho. Então, nesse caso aqui, já deixou invertido. Y ao quadrado vai ser igual a mais 30 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado. Quem é 30 ao quadrado? 900. Passando ele para a igualdade, vai ficar negativo. 50 ao quadrado, 2.500. Então, 2.500 menos 900, 1.600. Ora, o número ao quadrado é igual a 1.600. Este número eu posso extrair a raiz. Toda vez que vier a potência quadrada, você extrai a raiz quadrada. Que é a raiz quadrada de 1.600? 40. Então, se eu fizer 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, vai dar igual a 50 ao quadrado. Mais um. Nós temos aqui x, é a hipotenusa, porque o lado maior está ao contrário do ângulo reto. Temos o cateto 12 e o cateto 9. Aplicando, nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Quem é 12 ao quadrado? 144. 9 ao quadrado, 81. 144 mais 81, 225. Então, o número ao quadrado é 225. A gente precisa saber quem é esse número. Para eu saber dele, basta eu extrair a raiz de 225, que vai dar 15. Para provar, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado dá igual a 15 ao quadrado. 81 mais 144, 225. E aqui vocês têm umas questõezinhas para resolver. Como resolver questões dessa forma? Olha aqui uma aplicação. Uma escada está apoiada em uma parede. Tem sua base distante cerca de 6 metros a distância essa parte aqui. E aqui é a escada. Sabendo que a parede mede cerca de 8 metros a altura da parede, aqui até a escada, determine o comprimento dela. Então, o comprimento da escada vai ser o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a minha hipotenusa. Então, vou chamar o quê? A hipotenusa x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa, anotem aí, é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quem é 8 ao quadrado? 64. 6 ao quadrado, 36. 64 mais 36, 100. Então, x ao quadrado é 100. Todo número escrito na forma de potência, você extrai a raiz. Troca o 2 da potência pela raiz quadrada de 100, que dá 10. E este é o comprimento da escada. Mais uma aplicação. Um terreno retangular possui as seguintes medidas: 20 metros de comprimento, 30 de largura. Agora, nós vamos determinar a diagonal do terreno. Olha aí, gente, ó. Terreno retangular, 20 de comprimento, 30 de largura. Eu quero a diagonal. Como é que a gente faz? Quando você dividir pela diagonal, você vai ter dois triângulos retângulos.
Então, você vai aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, porque é a medida de lado do seu triângulo. Olha aqui, o ângulo reto em relação a ele, o lado oposto, é a hipotenusa. Aplicando, eu vou ter a hipotenusa d ao quadrado, vai ser igual a 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado, 900. 900 mais 400, 1.300. Tá? Este número, ele vai ser igual à raiz de 1.300, que não dá um valor exato. Deu um valor aproximado a 36 metros. E eu espero que vocês tenham gostado até aqui, né? Nós vamos agora observar como se fazer isso através de uma imagem. Só um minutinho. Vou trazer aqui a imagem para vocês, se ela está aberta. Consegue carregar? Acho que eu não vou conseguir carregar ela. Eu mando lá no grupo. Eu mando no grupo para vocês a imagem, tá? Que eu preparei para vocês. E daqui a pouco a gente vai fazer um joguinho também. E até a próxima, que será quinta-feira a nossa aula. Nós vamos corrigir nossa atividade que vai ser proposta para vocês. Beijo, tchau!